E aí galerinha, beleza? Sou o professor Carlos Alberto. Hoje vamos tratar sobre posição relativa entre duas retas, mais especificamente da resolução de alguns exercícios sobre esse conteúdo. Bom, só lembrando, esse conteúdo é voltado para o terceiro ano do ensino médio. E caso você não tenha assistido o vídeo anterior, eu recomendo que assista e depois venha para cá, porque os conceitos iniciais foram vistos anteriormente. Certo? Dito isso, na aula de hoje vamos fazer o quê? Trabalhar resoluções de exercícios sobre retas paralelas e retas concorrentes. Só lembrando, retas paralelas são aquelas retas que não têm nenhum ponto em comum e retas concorrentes são aquelas retas que têm um ponto em comum. Aí elas podem ser oblíquas ou perpendiculares, sendo que as retas oblíquas são aquelas que se intersectam formando um eixo, um ângulo qualquer, e as retas perpendiculares são aquelas que se intersectam formando um ângulo de 90 graus entre elas. Então vamos lá. Considere as retas R e T no plano cartesiano. Temos aqui o nosso plano com nossas retas se intersectando. A letra A. Escreva a equação da reta R e da reta T. Para escrever a equação de uma reta, primeiramente eu preciso denominar o quê? O meu coeficiente angular. O coeficiente angular eu vou encontrar através da seguinte forma. M, ou seja, o coeficiente angular é igual a y menos y0 sobre x menos x0. Ou seja, um ponto menos o outro. No caso, pegamos aqui o ponto de y equivalente a 65 menos o ponto de y equivalente a 25 sobre 80 de x menos 0 de x. Isso nos resultou um coeficiente angular de 40 sobre 80, ou seja, coeficiente angular de 1 meio. Eu encontrei o coeficiente angular e eu tenho os pontos no meu plano. Agora eu só preciso utilizar a fórmulazinha base da minha equação e substituir um dos pontos. Substituir o mais conveniente para mim, que é quando y equivale a 25 e x equivale a 0. Substituindo aqui os valores, temos y menos 25 é igual ao coeficiente angular, ou seja, 1 meio, que multiplica x menos 0. Ou seja, vamos ter y menos 25 igual a 1 meio de x. E a forma reduzida seria y igual a 1 meio de x mais 25. Essa é a equação da reta R, equação reduzida. A segunda reta é o mesmo procedimento. Primeiramente, vou determinar o coeficiente angular, fazendo o quê? A subtração dos pontos. Do ponto y menos o outro ponto y sobre o ponto x menos o outro ponto x. Ou seja, vamos fazer o quê? Peguei o ponto y equivalente a 55 menos o 35 e x 80 menos 0. M é igual a 20 sobre 40, ou seja, nosso coeficiente angular é 1/4. Encontrei o coeficiente angular, agora vamos partir para a equação da reta. Utilizando o moldezinho da equação da reta, eu vou só substituir um dos pontos. No caso, substituir o ponto em que y equivale a 35 e x equivale a 0. Eu vou ter y menos 35 é igual a 1/4 que multiplica x menos 0. Ou seja, y menos 35 é igual a 1/4 de x. E a forma reduzida da minha reta é y igual a 1/4 de x mais 35. Então, encontramos a equação das duas retas. Na letra B, ele pede as coordenadas do ponto em que as retas se intersectam. Bom, para eu determinar as coordenadas do ponto em que duas retas se intersectam, eu preciso das equações das retas e fazer um sistema entre as equações, onde a solução desse sistema vai ser as coordenadas do ponto em que as retas se intersectam.
Portanto, temos aqui as duas equações da reta, na sua fórmula geral, equação geral da reta, em um formato de um sistema. Então, vamos solucionar esse sistema multiplicando essa segunda equação por menos 1, onde vamos obter todos os sinais trocados e vamos somar com a primeira equação. Logo teremos y menos y0 menos 1/4 menos 1/2 de x mais 1/4 de x equivale a menos 1/4 de x. Menos 25 mais 35 é igual a 10. 0 mais 0 é 0. Logo, vamos ter menos 1/4 de x equivalente a menos 10. Portanto, x equivale a 40, certo? Multiplica tudo por menos 1, fica tudo positivo. E esse 4 que está dividindo passa multiplicando. X equivale a 10 vezes 4, que é 40. Se eu encontrei o valor de x, para encontrar o valor de y é muito simples. Eu só vou precisar substituir em uma dessas equações esse valor de x. Por isso eu tenho essa seguinte equação. Y menos 1/2 de x menos 25 igual a 0. Se eu substituir o 40 no lugar de x, vamos ter y menos 1/2 de 40 mais menos 25 igual a 0. Portanto, vamos ter y menos 20 menos 25 igual a 0. Ou seja, y menos 45 igual a 0. Logo, y é igual a 45. Está negativo de um lado, passa para o outro, um sinal oposto. Certo? Então, encontramos o quê? As equações das retas. E após isso, montamos um sistema em que a solução das retas resultou no par ordenado 40 e 45. E esse par ordenado é justamente o ponto em que as retas se intersectam. Próxima questão. Em cada item, determine a equação reduzida da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular a R. Vamos determinar equações de retas que seriam perpendiculares à reta dada e que passariam pelo ponto P indicado. Vamos lá. Primeiro caso, letra A. Vamos inicialmente determinar o coeficiente angular da nossa reta principal, que seria, utilizando o primeiro ponto, o valor de y menos 1, menos 3, sobre x do ponto, que é 2, menos 4. Ou seja, teremos menos 4 sobre 6. Ou seja, menos 2 sobre 3. Esse é o coeficiente angular dessa reta. Feito isso, temos o coeficiente angular da nossa reta. E existe a propriedade que diz que o coeficiente angular de uma reta que é perpendicular a outra é igual a 1 menos 1 sobre o coeficiente angular da outra. Se eu já tenho o coeficiente angular da minha reta R, para encontrar o coeficiente angular de uma reta perpendicular a essa reta R, eu só tenho que utilizar essa seguinte fórmula. O coeficiente angular de P é o quê? Menos 1 sobre menos 2 sobre 3. Isso em divisão de frações. Ou seja, vamos ter o coeficiente angular da reta P seria 3 sobre 2. Beleza, se eu tenho o coeficiente angular, eu só preciso agora do ponto. E eu tenho o ponto, portanto eu consigo determinar a equação da minha reta. Utilizando aquele moldezinho, seria o quê? Y menos y do ponto, ou seja, menos 2, é igual ao coeficiente angular, que multiplica x menos x do ponto, que é menos 3. Logo teremos y mais 2, né, menos com menos dá mais, que é igual a 3 meios de x mais 3 meios de 3, ou seja, 9. 3 vezes 3, 9 sobre 2. Isolando o nosso valor de y para encontrar a equação reduzida, vamos passar esse 2 para o outro membro, vamos ter que y é igual a 3x sobre 2 mais
2 meios, certo? Porque esse 2 vai passar negativo, ou seja, ficar 9 meios menos 2, que vai dar 5 meios. Vamos para a letra B, onde temos a seguinte reta. Vamos fazer o mesmo procedimento, que seria o quê? Primeiro encontrar o coeficiente angular da nossa reta R. Se eu tenho dois pontos, ou seja, vou pegar a coordenada de y do primeiro ponto, ou seja, 5, menos a coordenada de y do segundo ponto, ou seja, 2. 5 menos 2, sobre a coordenada de x do primeiro ponto, 3, menos a coordenada de x do segundo ponto, menos 1, ou seja, 3 menos menos 1. Isso implica para mim que o coeficiente angular vai ser o quê? 3 sobre 4, ou seja, 5 menos 2 dá 3, 3 menos menos 1, que dá 4, menos com menos dá mais, e 3 mais 1 dá 4. Logo, meu coeficiente angular vai ser 3 sobre 4. Feito isso, vamos fazer o quê? Utilizar a formulazinha para encontrar o coeficiente angular que é perpendicular à nossa reta dada. Logo, o coeficiente angular de P vai ser menos 1 sobre 3 quartos. Portanto, o coeficiente angular de P vai ser menos 4 sobre 3. Feito isso, utilizando o moldezinho para encontrar a equação da reta que passa pelo ponto P, vamos pegar o que? Y menos y do ponto, ou seja, y menos 1, que é igual a menos 4 terços, que multiplica x menos 2, que é o x do ponto. Portanto, vamos ter y menos 1, que é igual a menos 4x sobre 3, mais 8 sobre 3. Isolando o y, vamos ter y é igual a menos 4x sobre 3, mais 11 sobre 3. Certo? Então, encontramos as equações reduzidas de ambas as retas, que era o que queríamos encontrar. Bom, espero que tenham todos compreendido. Essa é a referência do livro que estamos utilizando. Fique com Deus e até a próxima aula.